Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Hoje falaremos do tema Pedi e obtereis, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 1 a 15. Esse capítulo trata inicialmente das condições da prece, e sobre esse tema, Jesus diz o seguinte: Quando orardes, recolhe-te aos teus aposentos e em secreto ora teu Pai que está nos céus. Interessante notar o termo em secreto, usado por Jesus. O que é secreto em nós? Normalmente usamos esse termo para nos referirmos ao que nos é íntimo, ao que se passa lá no fundo da nossa alma, ao que diz o nosso coração. E como é difícil entrar em contato com aquilo que nos é mais íntimo, não é verdade? Temos uma imensa dificuldade de olhar para os nossos sentimentos e especialmente para as nossas imperfeições, que fazemos questão de esconder de nós mesmos. E dentre tantos afazeres, tantos compromissos e preocupações do dia a dia, esquecemos de cuidar daquilo que nos é mais precioso. Assim, o momento da prece é aquela oportunidade que damos à nossa alma para que se manifeste. É como se a deixássemos respirar. Jesus ainda nos diz: Mas quando puserdes em oração, se tendes algo contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe. Quando oramos, muitas vezes, nos perdemos em palavras vãs, repetições vazias, nos preocupamos com aquilo que queremos de imediato e dessa maneira sufocamos as nossas verdadeiras necessidades. Não deixamos o nosso coração falar. Quando Jesus nos fala de perdoar, também se refere ao fato de nos perdermos em julgamentos do tipo: por que fulano me fez tal coisa? Por que Beltrano, que vive há tanto tempo comigo, me machuca? E mais difícil ainda é quando não conseguimos nos perdoar, quando julgamos a nós mesmos e atiramos flecha ao nosso coração, quando nos enchemos de culpa e de remorso, sem levar em conta que fizemos tudo o que era possível e aquilo que de melhor acreditamos no momento. Muitas vezes é bom dizer a nós mesmos: eu fiz o que pude, e se não fiz mais, é porque não pude. Mas ao contrário disso, acabamos por aplicar punições a nós mesmos, que não nos levam a lugar nenhum. Assim, é fundamental que, além de perdoar os nossos irmãos, aqueles que convivem conosco, é importante que nós nos perdoemos também. Que nós nos afastemos de todo julgamento, que nos voltemos ao nosso íntimo no momento da prece e deixemos a nossa intuição falar, sem interferência das nossas perturbações, dos nossos medos, das nossas contrariedades. Deixemos apenas que o coração se manifeste. Os espíritos nos ensinam que espíritos amigos e até mesmo nosso anjo da guarda se comunicam com a gente por meio de nossa mediunidade intuitiva. Quando nos libertamos das amarras materiais, ainda que seja por alguns momentos durante a prece, os espíritos amigos nos falam, e se os ouvimos e seguimos os seus conselhos, ouvindo a nossa intuição, ganhamos mais força para passar pelas provas que escolhemos nessa reencarnação. Recuperamos o nosso entusiasmo e o nosso bom ânimo, que não raro
nos faltam. Deus não nos dá o que pedimos, porque o que pedimos está ainda dentro das limitações da matéria. Deus nos dá, sim, aquilo que o espírito necessita ao seu aprimoramento. E, para tanto, é importante que nos deixemos levar e que nós saibamos estabelecer essa via de comunicação com Deus, com os espíritos benfeitores, os espíritos amigos, o nosso anjo da guarda. Falamos com o coração quando, por meio da prece, a consciência se expande e a alma fala, pedimos e Deus concede. Os bons espíritos nos intuem acerca das pedras no caminho, para que delas possamos desviar. Quantas vezes estivemos diante de situações dificílimas e mesmo assim fomos tomados de grande força e nos sentimos capazes de seguir em frente? Quantas foram as dificuldades? Perdemos a conta, não é mesmo? E todas essas vitórias são fruto da nossa capacidade de realização, da nossa confiança em nós mesmos e também do fato de termos a oportunidade de ouvir as orientações daqueles que nos amam, os espíritos amigos e o nosso anjo da guarda. Ainda, os espíritos nos ensinam que a prece, quando bem entendida, ou seja, sem manifestações hipócritas, é uma das formas de cumprimento da lei de adoração. A lei de adoração que é uma das leis de Deus. Tal lei consiste na elevação do nosso pensamento a Deus e por meio dela o homem se aproxima de Deus, ou melhor, aproxima de Deus a sua alma. Isso está na questão 649 do Livro dos Espíritos. A questão 653 do mesmo livro nos diz que a verdadeira adoração é a do coração. E a questão 658 nos diz que a prece é agradável a Deus quando ditada pelo coração. Ora, vejamos nós 3 questões que citam como essencial a alma e o coração, para que possamos dar cumprimento à lei de adoração. Da mesma forma que dissemos no início dessa palestra. Somente a título de ilustração, recentemente recebemos uma comunicação de um espírito amigo e uma de suas frases foi a seguinte: eu falo com o coração e uso os mesmos recursos intelectuais que você usa para me comunicar. Olha só o coração aí de novo. A nossa mente, o raciocínio, os recursos intelectuais nos são de suma importância para que possamos direcionar o nosso pensamento, manifestarmos nossa vontade, estabelecendo sintonia com os bons espíritos. Mas o idioma é o coração, e é por meio dele que nos fazemos entender. E tal ensinamento ainda é mais significativo quando o nosso coração se une a outros em prece e nos juntamos harmoniosamente em uma só aspiração. Quando nos dispomos a doar aquilo de melhor que temos em favor do nosso próximo, em favor de cuidar de nós mesmos, daquilo que é essencial para nós, daquilo que levaremos conosco nas próximas reencarnações. Ou seja, a lembrança da alegria do outro quando nos dispomos a auxiliar, quando nos dispomos a doar. E assim é quando vários corações, quando várias almas
falam em uma só voz e se comunicam com os bons espíritos e deles recebem o auxílio, a orientação e o conforto para seguirmos em frente com o nosso trabalho, para seguirmos bem e fortes para enfrentarmos as nossas provas. Então, quando Jesus nos falou lá no início, em secreto, ele não quis dizer sozinho, mas ele quis dizer verdadeiramente, com verdade, com toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Que nós possamos então compreender essas palavras de Jesus e colocá-las em prática, aprendendo a cada dia a falar o idioma do coração. Que assim seja.